sou a Sil Todeschini e hoje eu estou aqui a convite da Círculo, trazendo para vocês o passo a passo dessa maravilhosa saída de praia. Ela é toda feita em square, então a gente só vai emendar quadradinhos e vai ter aí a modelagem que é em formato de kimono. Eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem bem da aula. E é uma peça coringa, porque você pode usar aí no verão, né, como saída de praia. E depois, quando começar a mudar a estação, você pode usar ela como uma peça de sobreposição. Você pode usar como um colete, sobre uma calça leg, uma segunda pele, sobre um vestido. Vai ficar lindo. Então, é aquela peça assim para usar o ano inteiro. Vamos lá, então, para o passo a passo? Então, vamos lá para a nossa listinha de materiais. Para o tamanho G e GG, você vai precisar de 3 novelos do fio Anne. Para o tamanho P e M, 2 novelos são suficientes, tá? Esta cor aqui é a cor 2829 azul bic. Nós vamos trabalhar a peça inteira com agulha de crochê número 4 milímetros. E a tesoura, é claro, para os arremates. A fita métrica, para você poder fazer na medida certinha, ou seguir as recomendações que eu vou passar para vocês de quantos squares para cada tamanho, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é um square completo. Para iniciar a peça, é a única hora em que nós vamos fazer o square completinho, finalizando e arrematando, tá? Então, você vai fazer anelzinho mágico. Vai subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Dentro desse anel mágico, vai fazer mais 11 pontos altos. 1, 2, 3, 11. Então, fizemos aqui mais 11 pontos altos com as 3 correntinhas que iniciamos, temos um total de 12 pontos altos aqui dentro deste anel mágico. Puxa a pontinha que você deixou, a sobrinha. Eu passo essa sobra por dentro da laçadinha que tá na minha agulha, só para ela ficar mais presa. Ajusto o ponto e aí sim eu finalizo a carreira com um ponto baixíssimo. Tá? Você vai ficar com um círculo deste jeito aqui. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai subir 3 correntinhas novamente. 1, 2, 3. Essas 3 correntinhas, elas equivalem a um pontinho alto. Eu vou trabalhar entre espaços 2 correntinhas. Então, significa que somente aqui nessa primeira eu tenho que trabalhar 5 correntinhas. 3 que equivalem a um ponto alto e mais 2 para virar. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto da minha base e trabalho um ponto alto. Mais 2 correntinhas, que eu já posso cortar esse fio, porque eu já trabalhei ele, já escondi para ele ficar firme. Mais 2 correntinhas. E vou trabalhar aqui novamente mais um ponto alto. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou trabalhar novamente 12 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais, sempre separados por 2 correntinhas, tá? Então, é ponto alto sobre ponto alto, a diferença é que nós vamos trabalhar sempre 2 correntinhas de intervalo entre um ponto e o outro, tá? Desta forma aqui, até chegar ao final. Então, eu já fiz aqui todos os meus pontos altos separados pelas 2 correntinhas, cheguei na última etapa. Eu vou fazer, então, as minhas 2 últimas correntinhas, venho aqui, ó, 1, 2, 3, no terceiro elo da correntinha inicial, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. E aí, você vai ter este formato aqui. Vamos iniciar, então, aqui a nossa terceira carreira, eu vou fazer 3 correntinhas, que equivalem ao meu primeiro pontinho alto. Aqui mesmo, nesse espaço, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Então, eu fiquei, ó, com o equivalente aqui a 2 pontinhos altos. Vou trabalhar 3 correntinhas, 1, 2, 3. No próximo ponto alto, eu trabalho de novo 2 pontos altos no mesmo espaço, ó. Um ponto alto, no mesmo espaço, mais um ponto alto. Então, já tenho aqui, ó, 2 grupinhos de 2 pontos altos.
Trabalho mais 3 correntinhas, 1, 2, 3. E fico, então, com mais um grupinho de 2 pontos altos. Então, vai ficar aqui, ó, 3 grupinhos de 2 pontos altos separados por 3 correntinhas. A gente vai fazer, então, o nosso primeiro cantinho aqui, ó, porque até então, ó, nós temos um square redondinho. Eu quero deixar ele quadradinho, então, eu já vou começar a trabalhar o meu primeiro cantinho aqui. Então, aqui, depois que eu tenho 3 grupinhos de 2 pontos altos, eu faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas. No próximo pontinho alto, eu vou repetir aqui esses 3 grupinhos de 2 pontos altos separados, então, por 3 correntinhas, ó. Um grupinho de 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas. Novamente aqui, 2 pontos altos. Três correntinhas, 1, 2, 3. E mais 3 pontos altos. Ó, aqui, quando eu estico, ele já vai ficar com um cantinho aqui, ó. Ele fica retinho aqui, um cantinho aqui e retinho aqui. Então, temos mais 3, eu vou repetir o meu segundo cantinho, que são as 5 correntinhas de espaço. E vou fazer novamente 3 grupinhos de 2 pontos altos, separados por 3 correntinhas. Cheguei, então, no próximo cantinho aqui, ó. Já fiz os meus 3 grupinhos, agora eu vou, então, pro meu próximo cantinho. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e faço os 3 últimos grupinhos aqui. Ó, temos 1, 2, 3, aqui o meu quarto e último grupinho de 2 pontos altos separados por 3 correntinhas. 1, 2, 3... 2 pontos altos, 1, 2, 3, 3 pontos altos, e chegamos então ao final, aonde eu vou fazer meu quarto e o último cantinho. Olha só como ele já vai ficando quadradinho, tá vendo? Já não está mais tão redondinho. Então, aqui eu faço novamente as minhas 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, no terceiro elo da correntinha, ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, nós já temos 3 carreiras do nosso square. Esse square, ele é composto por 4 carreiras, tá? Então, somente aqui agora, no primeiro, nós vamos trabalhar as 4 carreiras completinhas. A partir dos demais, quando chegar na terceira, a gente já começa a fazer as nossas emendas, tá? Então, ó, finalizei aqui com ponto baixíssimo. Vou trabalhar, então, aqui agora uma sequência de 9 correntinhas, tá? 4 equivalem a um ponto alto duplo e 5 são as correntinhas que nós vamos utilizar nos espaços, vocês já vão entender. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Aí, temos aqui, ó, 3 grupinhos de 2 pontos altos, certo? Eu vou trabalhar esses grupinhos aqui do meio. Então, eu coloco a agulha aqui e trabalho um ponto baixo no primeiro ponto alto aqui, ó, daquele grupinho. Aí, agora, eu vou trabalhar 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui, ó, no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. No mesmo espaço, mais um ponto baixo.
2, 3, 4, 5. No mesmo espaço, mais um ponto baixo. Então, ó, eu fiz um grupinho de 3 argolinhas de 5 correntinhas presas sempre no mesmo espaço aqui. Agora, eu trabalho 5 correntinhas novamente. 1, 2, 3, 4, 5. E venho aqui dentro daquelas 5 correntinhas que a gente trabalhou para fazer o nosso primeiro cantinho e vou trabalhar 3 pontos altos duplos, ó. 1, 2 laçadas na agulha, venho aqui dentro e trabalho um ponto alto duplo, ó. Tiro uma vez, 2, 3 vezes. Então, é um ponto alto duplo. Novamente, 2 laçadas, aqui dentro, 1, 2, 3. Então, temos 3 pontos altos duplos. 1, 2, 3 correntinhas e novamente 3 pontos altos duplos. 1, 2, 3. 3 pontos altos duplos. Novamente, vamos então começar a trabalhar o próximo cantinho aqui. Então, vamos repetir as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas. Temos, então, os 3 grupinhos de 2 pontos altos. Eu venho aqui no grupinho do meio e trabalho um ponto baixo. E vou repetir aquela sequência de 3 conjuntinhos de 5 correntinhas, ó. 3, 4, 5. Um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, no mesmo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, um ponto baixo. 5 correntinhas novamente, ó, 3, 4, 5. Chegamos ao próximo cantinho aqui, aonde eu vou repetir aquela sequência de 3 pontos altos duplos separados por 3 correntinhas e mais 3 pontos altos duplos, ó. Ponto alto duplo, 1, 2, 3, no mesmo espaço aqui das 5 correntinhas, mais 3 pontos altos duplos. E vai repetir isso que a gente acabou de fazer aqui, tá? Então, vai fazer novamente um leque de pontos altos duplos separados por 3 correntinhas, as 5 correntinhas, as 3 argolinhas de 5 correntinhas e pontos baixos no mesmo espaço, que você vai trabalhar aqui, ó, no meio, repete aqui, vai trabalhar aqui novamente no meio, e aí eu volto pra gente finalizar esse canto aqui, que ele já está esperando pra gente trabalhar com o primeiro ponto alto duplo aqui, tá? Bem, então, olha só, eu já fiz aqui todos os cantinhos, chegamos aqui ao final, então, na última sequência. Já trabalhei as minhas 5 correntinhas e cheguei aqui no meu último cantinho. Nesse cantinho, eu vou trabalhar os 3 primeiros pontos altos duplos. 1, 2, 3, as minhas 3 correntinhas, 1, 2, 3, e aqui eu já tenho, quando eu trabalhei aquelas 9 correntinhas para iniciar a carreira, eu já tenho, então, o equivalente ao meu primeiro ponto alto duplo. Então, eu preciso fazer aqui, para completar, somente 2 pontos altos duplos, tá? Ó, 1 e 2. E vou finalizar, então, aqui com 1, 2, 3, 4. Na 4ª correntinha, eu faço o meu ponto baixíssimo, tá? E aí, a gente já tem, então, um square prontinho. Você pode cortar o seu fio, arrematar, porque esse é o primeiro, e o primeiro a gente faz completo. Ele vai ficar desta forma aqui, ó. Seu quadradinho vai ficar desse jeito aqui, tá?
Agora, a partir dos demais, a partir dos próximos, a gente começa então a trabalhar as emendas, ok? Que a gente já vai trabalhando a quarta carreira então, e já vai emendando na quarta carreira do square anterior, ok? Bem, então eu já adiantei aqui, já estou na minha terceira carreira do meu próximo square, eu já tenho a minha peça ali praticamente pronta. Eu vou mostrar para vocês então como que a gente vai emendando, vai fazer essas emendas, tá? E logo na sequência eu mostro a sequência de squares que vocês precisam emendar para cada tamanho, tá bom? Então vamos lá. Ó, eu cheguei na minha terceira carreira, eu inicio a minha quarta carreira normalmente com aquelas 9 correntinhas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e já venho aqui naquele grupinho de 2 pontos altos do meio, onde a gente trabalhou aquela sequência de 5 correntinhas, 3 grupinhos de 5 correntinhas, né? Então, ó, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3 argolinhas de 5 correntinhas no mesmo espaço. Trabalho as 5 correntinhas para chegar no meu próximo cantinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E vou fazer aqui aqueles grupinhos, então, de ponto alto duplo. Então, eu vou fazer o primeiro ponto alto duplo, o segundo ponto alto duplo, o terceiro pontinho, e agora eu já começo a fazer as minhas emendas sempre aqui, tá? Sempre já do primeiro cantinho que eu começo a trabalhar, porque assim eu consigo emendar e consigo finalizar tranquilamente, porque vai ter casos em que a gente vai precisar fazer a emenda só em uma lateral, e vai ter casos que vamos precisar fazer a emenda nas nas 2 laterais, né? Aqui e aqui, quando você já estiver na segunda carreira de emendas. E para finalizar, nos ombros, a gente vai fazer uma sequência de 3 emendas. Então, você vai emendar uma lateral, a outra lateral e a outra lateral. Isso lá no final da peça, tá? Mas, então, eu sempre recomendo que você comece a fazer a emenda a partir do primeiro cantinho que você for trabalhar, porque aí não vai ter erro, não vai faltar pontos para você poder emendar, tá? Então, como eu disse, eu já tenho a minha peça pronta aqui. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa emenda. Aqui na sequência, tá? Ó, aquilo que eu disse, tá vendo? Aqui a gente precisou emendar esta lateral e esta, tá? A primeira carreira de emendas, você vai emendar só aqui, ó. Só nessa lateral, e vai nessa sequência, porque você vai fazer uma faixa de emendas. Mas a partir da segunda, você já vai ter que emendar aqui o de cima, e aí vai ter que emendar a lateral, né? Que você vai fazer a segunda faixa, e já unir com a faixa anterior. Por isso que vai ter mais, vai trabalhar as 2 laterais aqui, ok? Então, ó, trabalhei os meus 3 pontos altos duplos, certo? Vou fazer uma correntinha só uma correntinha, e venho aqui do lado direito da minha peça, tá? Ó, como se eu estivesse trabalhando a minha faixa aqui. Venho no primeiro cantinho, aqui, ó, dentro daquelas 3 correntinhas, passo a minha agulha por dentro, puxo aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha e completo aqui os 3 grupinhos, os 3 pontos altos duplos que eu preciso para formar esse cantinho aqui. Então, eu faço 1, 2 e 3. 3 pontos altos duplos. Aqui, a sequência seria 5 correntinhas e a gente trabalhar aquelas 3 argolinhas de 5 correntinhas, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu já vou emendar. Então, eu vou fazer 1, 2 correntinhas, venho aqui, ó, dentro daquelas 5 correntinhas que a gente fez lá no quadradinho anterior, aqui dentro,
passo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Então, eu tenho 2 correntinhas, esse ponto baixíssimo equivalem a 3 correntinhas e termino com as 2 correntinhas, 1, 2. E vou chegar, então, aqui, ó, naquele grupinho de 2 pontos altos que fica bem no meio, entre um cantinho e outro. Vou fazer meu ponto baixo, normal. E aqui a gente tem aquela sequência, então, de 3 argolinhas de 5 correntinhas. Eu vou fazer 1, 2 correntinhas apenas e venho aqui, ó, dentro do grupinho correspondente, na primeira argolinha, coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Então, aqui eu já tenho o equivalente a 3 correntinhas. Termino com 1, 2 correntinhas. Um ponto baixo, 2 correntinhas novamente. E vou, então, buscar aquela argolinha do meio para fazer a minha emenda, novamente. Ponto baixíssimo, completo as 2 correntinhas, ponto baixo, falta a terceira aqui para eu emendar, então, eu vou e faço 2 correntinhas, dentro da terceira argolinha, um ponto baixíssimo e 2 correntinhas. Faço ponto baixo. Então, aqui eu já emendei também na correspondência, tá vendo? Então, a gente já emendou um cantinho e as correntinhas do meio. Agora, eu tenho aquela sequência de 5 correntinhas novamente. Então, eu faço 2, venho aqui, ó, dentro das 5 correntinhas do quadradinho anterior que eu tô emendando. Ó, coloco a minha agulha, passo um ponto baixíssimo, termino com as 2 correntinhas. E cheguei no outro cantinho aqui. Então, é onde eu vou fazer 3 pontos altos duplos, que é a primeira parte, né, do leque que a gente trabalha no cantinho. Eles são separados por 3 correntinhas, então, eu trabalho uma correntinha e vou vir aqui, ó, no próximo. Aqui, ó, no próximo espaço onde a gente tem o outro cantinho, os 3 leques, e vou fazer um ponto baixíssimo. Falta uma correntinha e completo os 3 pontos altos duplos que ainda faltam aqui. Se você estiver fazendo, então, a primeira carreira de emendas, você vai trabalhar só em sequência. Então, você vai fazer essa emenda aqui, aí você trabalha em sequência. Tá? Ó, você vai fazer essa emenda. Vai fazer essa emenda. Completa aqui normalmente, até completar todo o seu quadradinho, né? Até completar todo o seu square, chegando aqui onde nós temos aquelas 9 correntinhas para finalizar e finaliza esse square. Vai pro próximo, vai fazer a mesma coisa. Começa a trabalhar ele aqui, emenda e você vai emendar ele nessa lateral aqui. Quantos forem necessários para o tamanho da peça que você estiver executando, tá? Agora, se você já estiver fazendo esse trabalho na segunda carreira, seria esta segunda carreira aqui, ou terceira, ou quarta, né, nas demais carreiras, você vai ter que fazer aqui, ó. Então, vamos supor que a gente já terminou aqui. E você vai emendar, né, aqui, esta lateral e essa lateral. Então, você vai começar desse canto, trabalha esse cantinho aqui, termina os outros 2. E vai fazendo essa emenda, juntando esses quadradinhos, como eu vou mostrar ali no esqueminha pra vocês, tá? Aí, aqui agora é só continuar pra finalizar a peça. Então, já emendei aquela lateral ali, é a única que eu preciso agora. Eu vou trabalhar, então, a sequência de 5 correntinhas e trabalho novamente aqui o mesmo esqueminha que a gente já fez nos quadradinhos anteriores, naquele primeiro que a gente trabalhou sozinho, tá? Como que você vai fazer essas emendas? Essa peça, como eu disse, ela é um retângulo, tá? Retão. Então, você vai emendando um retângulo, retão. Você só vai deixar de emendar as laterais quando você estiver no espaço das mangas, tá? Aqui das mangas do kimono, que você vai deixar essa abertura aqui, ó, que eu, no meu caso, do tamanho GG, eu deixei uma abertura de 3
quadradinhos para cada lado, então eu não emendei 3 quadradinhos, eu fui emendando normalmente aqui, ó. Que é o que vocês vão fazer, vocês vão emendando normalmente uma tira do início ao fim, até chegar na altura da manga, tá? Ó, que é aqui. Quando chegar na altura da manga, vocês vão fazer uma emenda e depois aqui vai deixar esta abertura, ó, tá? Vai deixar a abertura de 3 ou 2 quadradinhos sem fechar, tá? Porque senão você vai ter um chale. Então, aqui você não emenda, mas o restante, as medidas, é a mesma sequência, tá? Você só vai deixar de emendar nesta lateral, ó, que a gente tem aqui, a gente faz essas emendas, você vai deixar sem emendar, vai emendar só do lado de cá e do outro lado na sequência quando você for pro próximo quadradinho, tá? Então, é assim o desenho que você precisa ter em mente aí. Para o tamanho P e M, tá? A gente vai fazer na mesma sequência. Para o tamanho P e M, você vai considerar que para a parte das costas, lembrem-se que tem sempre 10 centímetros em média cada quadradinho. Então, você vai precisar, para as costas, 4 quadradinhos, tá? 1, 2, 3 e 4. 4 quadradinhos para as costas. E como você vai fazer ele aberto na frente, você vai precisar dividir esses 4 em 2 para ficar 2 para cada lateral na parte da frente, tá? Então, vamos supor que você tá começando aqui embaixo. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos de comprimento para ele ficar num comprimento mais ou menos na faixa do joelho. Quer mais comprido? É só continuar fazendo mais quadradinhos, é continuar aumentando as carreiras de quadradinhos, tá? Quer menor? Você diminui as emendas de quadradinhos. Lembre-se que sempre será mais ou menos 10 centímetros cada um. Então, se você quer 1 metro, você vai colocar 10 quadradinhos para dar 1 metro de comprimento, tá? Então, ó, você vai vir aqui, você vai começar pela parte de baixo. Como a gente fez 4, eu vou considerar que 2 é para a lateral da frente, 4 é para a parte das costas. Eu tô emendando numa sequência aqui, tá? Numa tira. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 quadradinhos para fazer uma faixa e iniciar meu trabalho. Aí, eu vou subindo de 8 em 8, estamos no tamanho P e M, tá? De 8 em 8 até chegar na abertura da cava. Como eu deixei 2 quadradinhos para a abertura da cava, significa que eu vou fazer o quê? 4 carreiras de emenda, sempre emendando daquele jeito que eu mostrei ali para vocês, tá? Aqui na primeira vai emendar essas laterais aqui, depois vai emendar lateral aqui de cima para fazer a segunda carreira, lateral do outro lado de cima, e aí vai trabalhando sempre as emendas em L, tá? Então, trabalhei aqui 4 sequências, né? 4 sequências de emenda, ficando com 4 quadradinhos, e vou deixar 2 para abertura. Eu vou parar de emendar? Não. Então, eu vou continuar emendando aqui, ó, para a primeira lateral, aqui são as costas, tá? Então, eu venho aqui para a primeira lateral, emendo, emendo. Aqui eu não faço emenda, tá? Ó, não vou fazer emenda aqui. Então, eu vou emendar o primeiro, o segundo, esta lateral eu deixo livre, emendo o próximo quadradinho aqui, que faz parte das costas, emendo ele 4 vezes, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui eu não faço emenda. Faço o próximo quadradinho normal e emendo aqui embaixo, na lateral e embaixo, tá? Na próxima segunda carreira, a mesma coisa. Vai fazer a emenda, não emenda aqui, tá? Emenda, emenda e não emenda aqui, tá? Aqui, esses 2 quadradinhos, você vai fazer a emenda aqui na última carreira, depois da abertura da cava, você vai emendar esta lateral e emendar esta lateral aqui, ó, na parte de trás das costas. Emendar esta lateral aqui, ó, na parte de trás das costas, tá? Que é para fechar o ombro,
E a mesma coisa do outro lado. Então, você vai emendar este quadradinho aqui, na primeira parte das costas, depois da abertura da cava, o segundo quadradinho no segundo quadradinho depois da abertura da cava, tá? Ó, pra ele ficar desse jeito aqui. Então, aqui a gente tem a parte da frente do nosso kimono. Aqui a gente tem a abertura da cava, tá? Ó, tá aqui o buraquinho da cava. Aqui a parte das costas e aqui em cima a gente tem a emenda, então, do nosso ombro, tá? Ó, então, aqui, ó, a abertura vai ficar aqui em cima e a gente tem a emenda, então, direto, tá? São os três, no caso do meu GGG, são os 3 quadradinhos aqui. Ela tá emendada em todos os lados, vira uma faixa só, tá bom? Pro tamanho G e GG, que é aquela que a gente fez ali, é o mesmo esquema de montagem, tá? A diferença é que você vai fazer 12 quadradinhos ao invés de 8, né? Na base, aqui são 8 na base, 8 squares, né? Na base. E no GGG serão 12 na base, tá? E aí, você vai dividir 6, que vai ficar na parte das costas, 3 para cada lateral da sua blusa, do seu kimono. 3 para cada lateral, 3 aqui e 3 aqui. E vai deixar um espaço de abertura de cava de 3 quadradinhos também, tá? De 3 squares para cava. Então, vai ficar 6 nas costas, 3 squares que você não vai emendar aqui para fazer a cava, 3 squares que você vai fazer da lateral e da outra lateral, e a mesma coisa aqui do outro lado, tá? E vai fechar todo o ombro como a gente fechou ali, né? Emendando em cima e deixando só a parte da frente, então, aberta. A única coisa que vai estar aberta é a parte da frente, porque ela a gente não fecha em circular, e as duas cavas que a gente vai trabalhar, tá? Quando você fizer a cava, você vai ter aqui o seu espaço da cava fechadinho, porque você fechou os ombros aqui em cima, tá? Então, nesse espaço da cava, ó, dos dois lados que você tem, tanto pro tamanho G quanto pro tamanho M, que aí a diferença vai ser entre 3 quadradinhos, né, 3 squares ou 2, pros dois tamanhos, você vai fazer aqui, ó, nessa sequência, você vai fazer 6 quadradinhos, que você vai contornar a abertura da cava, tá? Dessa forma aqui, ó. Eu tenho aqui 6, porque eu fiz tamanho G, então você vai fazer no tamanho M e P, você vai fazer só 2, tá vendo? Ó, estamos aqui, ó, 3 emendas, 3 squares, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele contorna toda a abertura que eu deixei aqui da cava, tá? Aquela emenda que eu não fiz de 3 squares, ela vai ficar 3 pro lado das costas, 3 pro lado da frente. Então, quando eu for fechar, eu preciso fazer 6, né? No meu tamanho aqui. Então, eu vou fazer só uma faixinha de 6 squares, emendando na abertura da cava e emendando entre eles, tá? Então, as laterais aqui. No último, eu vou emendar a lateral que falta, né, do quadradinho anterior, emendo aqui na cava e finalizo emendando no primeiro quadradinho que eu fiz, para que ele fique circular, para que ele feche e fique circular e forme, então, a nossa manga, tá bom? Para que a manga não fique tão aberta desse jeito, ela fique mais fechadinha, para dar um acabamento legal, eu trabalhei, então, para que ela não fique tão aberta, 2 carreiras de pontos baixos, tá vendo, ó? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para preencher esses espaços de 2 carreirinhas de pontos baixos. Aí, ela vai dar uma fechadinha, vai ficar mais ajustada no corpo, fica mais bonitinha, tá? Então, como que você vai fazer esse trabalho? Você vai pegar... Então, você vai pegar lá a sua manga, onde você fez
fileira de emendas, né, de square, em qualquer lugar, tá? Pode até ser na sequência mesmo, acabou de emendar o último aqui, se você quiser, você já pode fazer na sequência mesmo. Vou começar por aqui, ó, pelas 3 argolinhas de 5 correntinhas, tá? Então, eu vou colocar minha agulha aqui e vou fazer uma correntinha só para prender aqui, tá? Aí, agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada espaço que eu encontrar. Então, ó, um ponto baixo aqui, que equivale ao primeirinho. Aqui dentro da segunda argolinha, um ponto baixo. Dentro da terceira argolinha, mais um ponto baixo. Aqui eu tenho aquele espaço de 5 correntinhas, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Tenho aqui, ó, aqueles 3 pontos altos duplos, né, que a gente fez as emendas aqui. Eu vou trabalhar um ponto baixo para cada intervalo de ponto, ó, entre um ponto e o outro, um ponto baixo. Aqui eu trabalho um ponto baixo no intervalo do próximo ponto. Aqui a emenda eu pulo, não trabalho ponto baixo, venho para o próximo espaço e um ponto baixo. Novamente, um ponto baixo, na sequência, um ponto baixo, onde eu tenho novamente 5 correntinhas, um ponto baixo apenas. Cheguei aqui, ó, nas 3 argolinhas de novo, um ponto baixo dentro de cada uma delas. Que aí eu vou deixando, ó, essa lateral aqui, ela vai ficando retinha, tá vendo? Ela não vai ficar irregular assim. 5 correntinhas, um ponto baixo, novamente, e vou intercalando. E vou contornar, então, toda a abertura da manga desta forma, tá? Com pontos baixos. Até chegar lá no final onde nós iniciamos. Vai ser sempre assim, trabalhando o ponto baixo entre os espaços dos pontos que você tem trabalhado aqui, tá? Cheguei então aqui ao final, vou trabalhar um ponto baixíssimo e começo a trabalhar novamente mais uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora eu só vou repetir, tá? Ó, onde eu tenho um espacinho de um ponto baixo, eu trabalho ponto baixo. E aí, só vai fazendo isso, uma carreirinha inteira de pontos baixos sobre ponto baixo, até completar toda a carreira. Somente 2 carreirinhas são o suficiente pra gente já ter esse acabamento legal aqui. Aí, ele vai ficar assim, tá? Aí, ele dá uma fechadinha, não fica tão aberto, tá? O restante da peça aqui na frente não tem problema, e na barra nós vamos deixar aberto, então, aqui na barra vai ficar com esse detalhe mesmo, não tem problema, não precisa fechar, tá? Até porque se você fizer o que a gente fez na manga, você vai fazer com que a sua peça fique fechada, e a gente não quer, o objetivo não é esse, é que ela fique soltinha. E na parte da lateral, né, na parte da abertura da frente, também a mesma coisa. Vai ficar... Já é um acabamento, porque ele já dá um trabalhinho aqui mesmo, ó, já fica com um efeito de biquinho, tá? Bem, pessoal, então é isso, é bem fácil, vocês viram aí que é só questão de emendar os quadradinhos. Aí a gente já tem esse efeito lindo aqui, todo rendado. Aqui fica a abertura da manga, onde a gente fez o acabamento com as 2 carreirinhas, né? O ombro na parte de cima é emendado com as costas, como eu expliquei pra vocês. É reto, tá? Não tem a mesma quantidade que vocês têm nas costas, vocês vão ter na frente de quadradinho, a diferença é que é dividido ao meio, e tem a separação das cavas, onde você não faz a emenda. De resto, não tem segredo, não tem muito acabamento, o acabamento fica só nas mangas mesmo, e ele fica assim, lindo, lindo, lindo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer, que vocês tenham entendido tudo direitinho. Agradeço a presença de vocês até o final. Se você fizer, não esqueça, use a hashtag Sempre Círculo. Nos marquem nas redes sociais para que a gente possa ver e acompanhar o trabalho de vocês também, tá? E se você ainda não for inscrito, aproveita e já faz a sua inscrição aqui no canal. E deixa aquele like, deixa aquele comentário pra gente, tá bom? Beijo enorme no coração de todos e até o próximo. Tchau, tchau!